Olá, eu sou Carolina Mocarzel, médica do Hospital Federal Servidores do Estado, e nessa série de podcasts sobre casos clínicos, nós escolhemos então um dos assuntos que eu acho que entra no rol dos nossos queridinhos, de diabetes e gravidez, para falar por aqui. Eu sou Carolina Cabizuc, endocrinologista do Hospital dos Servidores do Estado e da UERJ. E olá, eu sou Letícia, eu sou médica, residente do 3º ano de ginecologia e obstetrícia do Hospital Federal dos Servidores do Estado. E eu trouxe aqui um caso clínico da nossa enfermaria, que é uma enfermaria de gestantes de alto risco materno. Então vamos lá. O caso clínico começa de uma paciente do sexo feminino, 34 anos, com uma história obstétrica de gesta 4 para 2 e um aborto. Esses dois partos dela foram 2 partos cesáreos, ambos prematuros, e só o segundo ela sabia o motivo da prematuridade, que foi um descolamento prematuro de placenta com o natimorto. O abortamento dela também foi um abortamento tardio, com 18 semanas, mas ela não sabia nenhum outro detalhe. De comorbidade, era uma paciente diabética do tipo 1, em insulinoterapia, e uma paciente com hipertensão arterial crônica. Como que ela chegou pra gente no nosso serviço? Ela chegou em janeiro de 2024, num contexto de emergência, com 16 semanas, sem segmento pré-natal, e veio por conta de queixas de náuseas e vômitos, e nessa admissão foi diagnosticado cetoacidose diabética. Na internação de exame complementar dela, o rastreio infeccioso foi todo negativo, e ela tinha uma creatinina de 0,6. A hemoglobina glicada dela era de 7,8, uma proteinúria de 24 horas de 384 miligramas em 24 horas, e a gente conseguiu fazer uma fundoscopia que deu uma retinopatia diabética não proliferativa moderada. A gente manteve ela internada por 15 dias para tentar fazer o ajuste glicêmico dela, porque ela evoluía com uma labilidade glicêmica muito grande. Ela tinha episódios de hipoglicemia com rebaixamento do nível de consciência, e ela tinha episódios de hiperglicemia com mais de 300 miligramas de glicemia capilar. Era uma paciente pouco colaborativa, ela não se alimentava, recusava a medicação e acabou, depois desses 15 dias, indo de alta revelia com orientação para seguimento no nosso pré-natal. O pré-natal dela foi muito irregular, com várias faltas, mas ela voltou pra gente em maio de 2024, também em contexto de emergência, com um quadro semelhante ao primeiro, também com queixas de náuseas e vômitos, mas dessa vez o HGT dela era de 203, uma gasometria sem alterações. Por conta dessa falta de segmento dela de pré-natal e esse quadro gastrointestinal, a gente optou por internar a paciente. Nessa internação, ela fez uma ultrassonografia obstétrica, que deu um peso fetal estimado de 2,186 kg, no percentil 26, lembrando que essa paciente, nessa ocasião, já estava com 35 semanas, líquido amniótico normal e o Doppler sem alterações. De novo, o rastreio infeccioso dela deu negativo, mas dessa vez a creatinina dela já estava de 1,1. A gente repetiu a fundoscopia, mantendo o achado de retinopatia diabética não proliferativa moderada, e a gente acabou chamando a gastro para entrar com a gente no time para a gente tentar entender esse quadro dela. A gastro, então, fechou o diagnóstico de gastroparesia diabética, que é uma neuropatia autônoma, como complicação do quadro da diabetes tipo 1 dela. Só que durante essa internação, ao contrário da primeira, que ela cursava com muita labilidade glicêmica, ela acabou evoluindo com hipoglicemia muito grave e com muito rebaixamento do nível de consciência, apesar da visita diária e do acompanhamento diário endocrinológico, com redução dos níveis de NPH diariamente, até chegando ao ponto de precisar de suporte de parenteral de glicose. E aí, nesse contexto, por se tratar de uma paciente portadora de diabetes tipo 1, com controle muito ruim, com baixa adesão ao tratamento, com histórico obstétrico desfavorável, por risco aumentado de desfechos adversos, a gente acordou entre a equipe da endocrinologia e a equipe da obstetrícia de interromper a gestação com 36 semanas e 6 dias. Foi um parto cesariana, o bebê nasceu com Apgar 7 e 9, com peso de 2,555 kg, que pela idade gestacional deu um percentil 13 pela FMF. O parto correu sem intercorrências, a paciente teve alta 48 horas depois, já nesse contexto, cursando com hiperglicemia. Bom, vamos lá. Acho que tem uma história rica em vários pontos, mas eu vou anteceder a gravidez. Eu acho que a consulta pré-concepcional de uma mulher com diabetes tipo 1, ela tem um valor enorme, porque dos diabetes, acho que
É o que dá mais trabalho para a gente. O maior desafio de manejar o diabetes na gravidez, sem dúvida nenhuma, é a paciente com diabetes tipo 1. Acho, Carol, a gente podia... É um time, né? E a paciente, na verdade, ela é de vocês e vem para a gente numa janelinha da vida delas. Da visão do endocrinologista, né, essa paciente já chega tardiamente nos servidores, então uma hemoglobina glicada completamente fora de alvo. Mas vamos falar um pouco assim. Você tem uma paciente diabética tipo 1 em acompanhamento. Né, quais são os parâmetros para efetivamente essa paciente ser liberada para uma gravidez e os parâmetros que seriam referências com menor risco de intercorrências em termos de malformação fetal? Como é que a gente pode assim, falar um pouco desse assunto? Então, assim, quando a gente tem uma paciente com diabetes pré-gestacional que a gente acompanha ambulatorialmente, o ideal é que a gente sempre planeje essa gestação, que a gente sabe, né, que na prática, muitas vezes a gente não consegue fazer isso de uma forma ideal. Quais são os pontos que a gente sempre tem que lembrar para essas mulheres com diabetes em idade fértil? Então, primeiro, o nível de hemoglobina glicada. O ideal é que ela tenha uma hemoglobina glicada menor do que 6, se a gente conseguir isso sem hipoglicemia. Para algumas pacientes que têm muita labilidade, a gente pode tentar uma hemoglobina glicada menor do que 6,5. Falando de risco muito aumentado, uma mulher, né, que tem uma hemoglobina glicada acima de 9, isso é uma contraindicação para a gestação, porque a gente sabe que quanto maior a hemoglobina glicada, maior a chance, principalmente de malformação e de desfecho pior durante essa gestação. Então, checar a hemoglobina glicada. Segundo ponto, checar complicações microvasculares. Então, a gente tem que ter uma atenção muito grande para retinopatia diabética, neuropatia periférica e autonômica e nefropatia diabética. Então, esses rastreios, eles devem ser feitos antes da gestação. Então, a gente tem que ter um fundo de olho. Se essa mulher já tiver uma retinopatia mais avançada, idealmente ela deve tratar essa retinopatia antes da gestação, porque a gente sabe que durante o período gestacional e até um ano pós-parto, a retinopatia é uma das complicações que podem piorar muito. Então, pacientes que já têm um nível de retinopatia durante a gravidez, elas podem evoluir, inclusive para amarose. A gente já teve um caso assim, né, no Hospital de Servidores, dramático. Então, ter esse rastreio de complicação microvascular, avaliar relação albumina-creatinina na urina, ver se essa paciente já tem algum grau de nefropatia. Isso também pode piorar ao longo da gestação, né? A gente tem, inicialmente, um aumento da taxa de filtração glomerular, então, inicialmente, essa creatinina pode se manter estável, né? Ou até abaixar um pouquinho mais, mas no final da gestação, a gente vê essa creatinina com uma tendência pior e a paciente pode piorar muito dessa parte de nefropatia. E uma complicação microvascular que eu acho que até nós, endocrinologistas, muitas vezes esquecemos, e para essa paciente foi um ponto muito importante, é a gastroparesia. Então, essa é uma contraindicação, inclusive, para a gestação. Um paciente que tem gastroparesia importante, né, que tem muita náusea, vômito, que tem hipoglicemias pós-alimentares, isso pode complicar muito durante a gestação, principalmente no primeiro trimestre, que a gente vê uma tendência maior à náusea. Quer dizer, essa paciente pode internar com hiperemes e com quadros dramáticos que podem piorar muito o desfecho gestacional. Então, checar a hemoglobina glicada, checar risco de complicação microvascular e ajeitar isso o máximo possível. E outro ponto super importante é ver outras medicações que muitas pacientes acabam usando, e aí eu vou citar, por exemplo, IECA, que muitas das nossas pacientes com diabetes pré-gestacional usam, e que são contraindicados na gestação, estatinas. Então, ter esse planejamento antes dessa mulher engravidar seria realmente o ideal. Eu acho que ajustar a dose de ácido fólico também. Com certeza. Dessas pacientes, isso é um ponto importante. E antes de passar a bola para a Letícia, porque a gente escolheu alguns pontos chaves desse pré-natal, cabe lembrar que o diabetes tipo 1, naquele assunto que a gente fala muito nos servidores de qual é o modelo de lesão fetal, né, de chegar na beira do leito de uma paciente e tratar o binômio. Então, essa mãe tem uma patologia de base, mas como é que eu faço o adequado acompanhamento desse bebê? Né, eu preciso olhar essa mãe, a condição clínica dela e entender qual é o modelo de lesão fetal. E o diabetes tipo 1, ele acaba sendo um desafio porque, naturalmente, a gente sabe que o diabetes traz consigo um modelo metabólico, né? Então, eu acompanho a parte de bem-estar fetal seguindo os preceitos de conceito metabólico, mas quando eu vejo que essa mulher tem um fundo de olho alterado, por exemplo, eu entendo que ela traz consigo também um risco de um modelo obstrutivo, porque a gente tem um risco aumentado de vasculopatia placentária, que conversa muito com o final desse desfecho, né? Por que esse bebê numa mãe que tem descontrole metabólico, né, que de repente começa a fazer hipoglicemia e nasce um percentil
percentil 13 num DM1 descompensado. Então, a gente conversa com uma placenta que teve, de alguma forma, a vascularização dela prejudicada. Então, mesmo com momentos de hiperglicemia ao longo da gravidez, você vê que ela nasce um percentil 13, mas tem uma avaliação aí com percentil 26, que não é o comum da gente ter num diabetes tipo 1 que descompensa, que faz uma cetoacidose no meio da gravidez. Então, olhar um modelo de lesão fetal, eu acho que é um belo ponto de partida quando a gente começa com uma paciente que tem uma comorbidade prévia à gravidez, e o DM1, normalmente, a gente vai olhar para modelo metabólico e modelo obstrutivo. Vamos pensar em pontos importantes desse pré-natal, Letícia? Assim, o que a gente marcou de relevante? Eu acho que quando a gente está fazendo o pré-natal de uma paciente de alto risco, a gente tem que fazer uma avaliação multidisciplinar. A gente não pode ficar focado no obstetra vendo a mulher e o bebê. E um ponto muito importante da diabetes é o acompanhamento nutricional dessa paciente. E eu acho que é uma crença das pacientes que quando ela tem diabetes, ela tem que fazer uma restrição muito grande de carboidrato. E, na verdade, a publicação desse ano da Associação Americana de Diabetes bota completamente o contrário. Ele coloca um mínimo de carboidrato que você tem que comer por dia, que é de 175 gramas por dia, sendo de 15 a 45 gramas só no café da manhã. E, claro, compondo o seu prato com fibras, lipídios e proteínas. Então, eu acho que esse acompanhamento nutricional com um profissional de educação física, orientando a atividade física, também é muito importante. Mas falando já mais da diabetes. E olha um ponto, um nutricionista que esteja habituado a manejar gestantes e gestantes com diabetes. Né? Porque esse detalhe que você está falando, às vezes você tem um bebê e de repente ele começa a cair muito na curva, e às vezes ele cai na curva porque essa mulher tem uma baixa ingesta. Né? O principal combustível fetal é a glicose. Né? Isso é muito comum. Eu sei que a gente está falando aqui mais de diabetes pré-gestacional, né, Carol? Mas, assim, importante a gente lembrar, mulheres que fazem DMG, e hoje em dia a gente vê muitas mulheres com diabetes gestacional magras, né? Porque os pontos de corte mudaram. Elas ficam muito assustadas e entendem que o tratamento vai ser uma restrição de carboidrato. E elas restringem muito, e a gente acaba vendo muito isso. A curva do bebê acaba caindo muito no percentil de peso, né? Sim. Então, isso que a Letícia falou é super importante. E aí a gente pega esse gancho que você falou, da importância do acompanhamento desse bebê através das curvas de crescimento, né? Então, a gente tem que saber, eu acompanho esse feto e o percentil de peso é tal, a circunferência abdominal é tal. Então, ter parâmetros objetivos nesse acompanhamento, tanto para um descontrole, mas também para uma situação dessa. Peraí, essa mulher está fazendo uma restrição além do que ela precisa e com comprometimento fetal ou do potencial de crescimento desse bebê. Sim, e isso a gente já pega o gancho para a volta do pré-natal, né? Qual vai ser esse acompanhamento ultrassonográfico e de avaliação de bem-estar fetal? O Ministério da Saúde, no manual de 2022 de alto risco, ele coloca que tem que fazer um segmento ultrassonográfico a partir do terceiro trimestre, a cada 2 a 3 semanas, para avaliar exatamente isso. Quantidade de líquido amniótico, peso fetal estimado, circunferência abdominal. E a gente não pode esquecer, a partir de 32 semanas, a cardiotocografia, para a gente avaliar o bem-estar fetal 1 a 2 vezes por semana, e aí vai conversar muito com o tipo de modelo de comprometimento fetal que a gente está esperando. Mas voltando agora, como que a paciente vai fazer o acompanhamento ambulatorial dessa diabetes? Aí vai depender qual é o quadro dela. Se ela tem uma diabetes que ela está só tratando como dieta, a gente consegue orientar ela a fazer aferição de glicemia capilar 4 vezes ao dia, no jejum pós-prandial, tanto no café, almoço e jantar. Lembrando que os valores no jejum é uma glicemia capilar entre 65 e 95 miligramas por decilitro, e no pós-prandial a gente orienta, no geral, 1 hora, mas a gente abre algumas exceções, 1 hora pós-prandial de 140. Mas nas pacientes que fazem uso de terapia farmacológica, principalmente com insulina, a gente orienta 6 aferições, além dessas 4 que eu já falei, as pré-prandiais, antes do almoço e também antes do jantar. Mas existem algumas opções, né, Carol, para algumas pacientes não furarem o dedo todo dia. Isso. Na verdade, assim, quando a gente fala dessa monitorização de 1 hora, isso é importante, as pacientes às vezes perguntam isso, né? Então, assim, 1 hora depois do início da refeição, essa é uma dúvida, antes de começar ou antes de terminar, depois de começar ou depois de terminar. Então, 1 hora depois, depois do começo, né, da refeição. E a gente pode também fazer a monitorização de 2 horas, tá? Não é que não seja permitido, mas é muito mais confortável o paciente monitorizar 1 hora ao invés de 2, quando a gente
usa 2 horas, a gente usa o ponto de corte de 120 ao invés de 140, tá? Hoje em dia, a gente tem liberado no Brasil o uso do CGM, que são os monitores contínuos de glicemia, então as gestantes podem usar. E o que a gente tem de estudo em relação a isso, né? Essa é uma dúvida, os pacientes estão procurando cada vez mais, né? Principalmente no consultório, assim, a gente sabe que ainda tem um custo um pouco mais elevado. Qual é a orientação que a gente dá? Então, para pacientes com diabetes tipo 1, a gente tem um trabalho grande mostrando melhora, não só melhora do controle glicêmico, essas pacientes que usam o CGM, que é o monitor contínuo, elas passam mais tempo dentro do alvo que a gente quer, que é ali uma glicemia entre 65 e 140, no geral, de 24 horas. E além desse maior tempo no alvo, a gente percebe também, os estudos também mostram uma melhora de desfecho. Então, essas mulheres têm menos bebês GIG, elas têm menos internação e os bebês têm menos hipoglicemia e menos internação em terapia intensiva. Isso para diabetes tipo 1, tá? Quando a gente está falando de DMG, a gente também tem a liberação do uso do CGM, mas a gente não consegue ver tanto ainda essa melhora de desfecho. E uma coisa muito importante, assim, Letícia e Carol, que a gente tem que sempre lembrar para essas pacientes que optam pelo uso do CGM, é que o CGM, muitas vezes, ele pode falsear um pouco para baixo. Então, a gente sabe, né, que principalmente de madrugada, por exemplo, e aí quando a gente fala de primeiro trimestre, essas mulheres com DM1, elas tendem a fazer muita hipoglicemia e hipoglicemia noturna. Então, é sempre importante confirmar essa hipoglicemia. Então, se a paciente estiver assintomática e mostrar no CGM uma glicemia mais baixa, ela tem que confirmar com a ponta de dedo antes da gente tomar qualquer decisão em relação a isso, tá? Deixa eu te fazer um pedido, porque eu acho que esse podcast tem um foco também na residência e talvez para os residentes, né, esses sensores não sejam tão palpáveis. Fala um pouco como é que é a logística, né, onde é que a gente aplica, de quanto em quanto tempo troca. Eu acho que tornar isso mais real é bacana também. O que a gente tem hoje no Brasil é um sensor intermitente, né, que é o Freestyle Libre, a gente pode falar o nome porque é o que a gente tem atualmente no Brasil. É um sensor de glicemia que ele fica no interstício, o local de aplicação é nessa região liberado, né, é nessa região posterior do braço, e ele pode ser trocado, a gente tem 2 tipos, ele pode ser trocado ou a cada 14 dias ou a cada 15 dias, então com um dia aí de diferença. Existem aplicativos no celular, essa paciente baixa esse aplicativo e ela pode fazer a leitura ou com um leitor próprio, no caso do primeiro Libre, vamos dizer assim, o Libre 1, ou com um celular, né, através desse aplicativo. Então, ela faz a leitura, e esse valor, né, essa curva de glicemia vem direto para um aplicativo do médico. Então, a gente consegue visualizar isso, o paciente e a gente em tempo real. Então, aparece uma curva de glicemia nas 24 horas. Então, mesmo quando a paciente não está escaneando, eu consigo ver aquela curva de glicemia. Então, me dá um olhar muito mais amplo do que simplesmente aqueles pontos de pré e pós-prandial. E como é que é a rotina de vocês, como endocrinologistas, de acompanhamento desse sensor? Períodos de mais descontrole, acompanha com que intervalo? Ou a paciente que está bem controlada tem uma rotina de um dia fixo? Como é que funciona o olhar disso? Normalmente, o que eu faço na minha prática, eu busco um dia da semana para olhar esse sensor e sempre aviso os pacientes, olha, se você viu alguma coisa diferente, né, ou notou que está ficando mais alto, me sinaliza que eu consigo entrar e visualizar isso, tá? Então, a paciente também vê o valor de glicemia. Então, isso é bacana para ela entender, por exemplo, o que de repente, na minha alimentação eu posso fazer diferente. Então, é muito comum receber assim, Carol, hoje eu comi uma coisa que eu sempre comia e eu vi que aumentou mais, né? Então, fiz um exercício e vi que funcionou muito legal, minha glicose baixou. Então, é interessante para a paciente, ela consegue se controlar um pouco mais. Ela consegue ter esse olhar. Faz isso, eu acho que bem. Assim, ele é um paciente mais difícil de manejo, mas é aquela paciente, porque o DMG, ele está descobrindo como é que vai manejar aquilo ali. O DM1, de alguma forma, ela tem essa noção. Se eu fizer... Eu já tive uma paciente que ela falava assim, se eu fizer tantos agachamentos, depois de tal refeição, eu consigo controlar um pouco. Ela conhece melhor os sintomas de hipoglicemia. O DMG não vai fazer hipoglicemia, né? Mas é uma paciente que tem mais controle, tem um lado de descontrole, mas tem um lado de mais controle desse processo. Né? E a monitorização dá esse lado de educação também, né? Para a paciente se conhecer, entender o que vai funcionar. Porque às vezes não funciona para uma, mas não funciona para outra paciente. Então é bacana para ter esse olhar também. Vamos lá, e aí, Letícia? Então, a gente olhou essa paciente no pré-concepcional, a gente fez o pré-natal dessa paciente e ela vai ter que parir. Seja porque ela entrou em trabalho de parto, ou seja porque a gente tem que indicar a interrupção dessa gestação. A via de parto, no geral, é obstétrica, a depender do bem-estar materno e fetal, mas a gente tem, dependendo do tipo de diabetes que essa paciente apresenta, um limite até onde ela pode levar essa gravidez. Pelo Ministério da Saúde, falando rapidamente de DMG, uma DMG só em dietoterapia, a gente interrompe entre 39 até 41
41 semanas, 40 mais 6, a depender do controle dela. Mas se essa paciente tiver uma DMG em insulinoterapia pelo Ministério da Saúde, aí ela tem que interromper com 39 semanas mesmo. Mas a gente falando da nossa paciente, da paciente com diabetes prévia, tanto DM1 quanto DM2, a gente precisa interromper essa gestação entre 37 e 38 semanas. Isso pelo Manual do NICE de 2020. Só que esse mesmo manual, ele respalda a gente dizendo que se houver complicações materno ou fetais, a gente está autorizado a interromper essa gestação antes, no pré-termo, que foi exatamente o que aconteceu com a paciente do nosso caso. Mas a gente tem que lembrar que a paciente do nosso caso interrompeu com 36 mais 6, então é um ambiente muito favorável para o obstetra, para o neonatologista. Mas existem casos que essas pacientes precisam internar num contexto de prematuridade mais extrema, fazer uso de corticoterapia, e a gente precisa contar com a equipe de endocrinologia para a gente fazer esse manejo insulínico. E aí, Carol, vou pedir para você falar um pouco mais do tratamento dessa paciente nesse finalzinho da gestação. O uso do corticoide é sempre um desafio, Sim. né? Assim, a gente sabe que, enfim, vocês sabem muito melhor do que eu, que ele precisa muitas vezes ser utilizado com cuidado, né? E com indicação. Mas para o endocrinologista, realmente isso é um grande desafio. Então, normalmente, né, a gente faz 2 dias, vocês, né, fazem 2 dias de betametasona. E o que é importante a gente entender como é que isso funciona para a glicemia do paciente, né? Então, primeiro assim, a gente costuma chamar de D1 e D2, né? De betametasona. E aí, o efeito hiperglicêmico do corticoide, ele vai se manter por até 5 dias. Então, ele se mantém no D3, D4 e D5. E a gente precisa planejar a insulinoterapia desse paciente, tá? Então, como é que a gente faz? A gente sabe que o descontrole, ele geralmente é pior no D2 e no D3, tá? De glicemia. Então, existem 2 formas de se fazer. Não existe uma orientação super formal em relação ao ajuste de insulina no corticoide. Existem 2 recomendações e uma funciona muito bem para paciente que tem mais resistência, então DMG e DM2, e outra funciona melhor para paciente com diabetes tipo 1. Então, geralmente, quando a gente fala de diabetes tipo 1, a gente planeja um aumento da dose da seguinte forma. Então, no primeiro dia de corticoide, a gente aumenta as doses de insulina em torno de 20%, no D2 e no D3 em torno de 40%, no D4 a gente volta para 20% e no D5 fica ali em torno de 10%. Eu estou arredondando um pouco esses números, porque isso é difícil, ainda mais quando a gente fala de serviço público, a gente deixar isso já ajustado em cada dia. E é claro que isso não é uma receita de bolo, né? É um ajuste que a gente faz, mas essas pacientes precisam ser vistas diariamente, tá? Então, normalmente, um incremento que chega ali em torno de 40% a mais de insulina para essas pacientes. Quando a gente está falando de DM2 e DMG, normalmente a gente precisa subir mais essas doses de insulina. Normalmente o que a gente faz na prática é aumentar 50% de todas as doses de insulina. Esse número pode parecer assustador, né? Até porque assim, a gente sabe que essas pacientes usam doses super altas de insulina, né? Elas têm muita resistência realmente, mas se a gente também não aumenta, essas pacientes ficam hiperglicêmicas e acabam piorando ainda mais esses desfechos, principalmente risco de hipoglicemia neonatal, né? A gente quer o que está relacionado ali com essa hiperglicemia mais perto, mais próximo do momento do parto, né? Então, fazer esse ajuste é muito importante e não ajustar e largar essa paciente. A gente tem que fazer esse ajuste e prever esse incremento ao longo dos dias, mas a gente tem que estar olhando essa paciente diariamente. E aí tem 2 contextos. Sempre lembrar que a corticoterapia, independente do contexto, a gente não faz, na dúvida eu faço. Eu faço se eu tenho um cenário clínico onde eu compreendo que eu tenho um risco de parto nos próximos 7 dias. Ainda mais uma paciente que precisa dessa estrutura. E talvez aí existam 2 cenários diferentes, né? A paciente que, por exemplo, nos servidores, essa administração do corticoide, até por um contexto de maior gravidade materna e muitas das vezes fetal, a maioria das nossas pacientes fazem internada, porque você não consegue ter essa vigilância mais cuidadosa, mais intensa da glicemia. Em medicina privada, onde você tem talvez uma paciente com que a gente chega um pouco mais perto, os sensores que ajudam, a gente está autorizado a fazer uma corticoterapia numa paciente com diabetes em regime domiciliar, desde que exista essa comunicação frequente para o ajuste de dose e a vigilância de todo o contexto clínico, porque a gente faz isso, né? São 2 contextos diferentes. E aí eu acho que vale a pena a gente estar falando de corticoide, vale a pena falar um pouquinho de cetoacidose diabética, né? Boa. Porque foi que aconteceu com essa paciente, é um caso dramático, assim, infelizmente, a gente já viveu isso algumas vezes lá no Hospital dos Servidores, e lembrar que, assim, a gestação, ela favorece o surgimento da cetoacidose, né? É um estado lipolítico, né? Então, você tem uma tendência maior a
fazer cetoacidose, inclusive com níveis glicêmicos mais baixos do que fora da gestação. Então, não é incomum a gente ver pacientes com diabetes, e a gente está falando de diabetes tipo 1, até existem algumas exceções de pacientes que podem fazer cetoacidose na gestação sem ser DM1, mas eu acho que não cabe muito aqui. Lembrar que o corticoide pode ser um desencadeador, Um gatilho, né, para cetoacidose, assim como infecção, por exemplo. Então, lembrar, uma paciente com histórico de diabetes tipo 1, que chega com uma queixa de náusea, de vômito, dor abdominal, que você não consegue justificar, mesmo tendo uma glicemia menor do que 250, é importante coletar uma gasometria, porque a cetoacidose, se ela não tratada, ela pode trazer levar um quadro muito dramático, tanto para a mãe quanto para o bebê, tá? Então, é importante saber reconhecer e ficar atento para a cetoacidose. E aí, vou pegar o gancho dessa questão da cetoacidose. Primeiro a gente precisa pensar nela. Isso. Né? Então, lembrar do cenário clínico associado, porque às vezes a gente nem pensa que isso é uma possibilidade. E a nossa paciente fez uma cetoacidose numa idade gestacional que não haveria nenhum questionamento em relação a parto. Mas vale também a mensagem que, se você pega uma paciente em terceiro trimestre com uma cetoacidose, a última coisa que você quer é fazer um parto. Então, mesmo que venha e vai vir, há chances enormes de você ter uma avaliação fetal com parâmetro não tranquilizador, mas você vai estabilizar essa mulher clinicamente, você não vai pensar em fazer parto numa paciente em vigência de cetoacidose diabética, mesmo que naquele momento você tenha uma avaliação fetal que te preocupe. E essa chance acontece, normalmente a gente estabiliza a mãe e a gente melhora esse ambiente intraútero como consequência de um melhor contexto materno, né? Que a cetoacidose na paciente em terceiro trimestre, ela é meio desesperadora. Totalmente. Totalmente, mas a Carol trouxe um ponto muito importante, assim, estabilizar essa paciente, tratar a cetoacidose, o tratamento não é diferente do que fora da gestação, né? Isso cabe, tem que ter um endocrinologista no teu time para poder orientar em relação a isso. E esperar a cardiotoco, ela pode se manter alterada, né? Por até algumas horas, né? Isso. Até a estabilização, então ter esse cuidado de aguardar até que tudo esteja bem... O parto não é a melhor escolha de uma gestante em terceiro trimestre com cetoacidose. E o que mais, Letícia? Eu acho que a gente pode finalizar nossa conversa. Acho que a gente abrangeu uma paciente diabética desde o pré-concepcional até o pós-parto. Só lembrar, assim, a gente está falando de DM1, também é importante uma coisa no pós-parto, lembrar que as doses de insulina, quando sai bebê, sai placenta, caem dramaticamente, tá? Então, a gente tem que lembrar de fazer esse ajuste, isso é muito importante. Eu falo muito isso com os residentes, tanto da obstetrícia quanto da endocrinologia. No pós-parto, principalmente nas primeiras 48 horas, lembrar de fazer uma dose muito mais baixa de insulina. O que é uma dose muito mais baixa de insulina? Cerca de 30% da dose que ela fazia antes do parto, tá? Então, a gente precisa reduzir muito a dose de insulina e ter esse cuidado nas primeiras 48 horas, principalmente. Depois, isso vai se ajustando, mas lembrar que numa mulher que amamenta, né, e a amamentação ela deve ser estimulada, não existe contraindicação para a amamentação numa mulher com diabetes tipo 1, tipo 2, enfim, ou de qualquer outro tipo, mas lembrar que a mulher que amamenta, ela precisa normalmente em torno de 15% a 20% de doses menores de insulina do que quando ela interromper a amamentação. Então, ter esse olhar e esse cuidado, porque é dramático. Elas fazem hipoglicemia, fazem não hipoglicemia. Deixar amamentando de madrugada sozinha. Exatamente. Nesse primeiro momento. E acho que talvez o último ponto é lembrar que a gente sabe que em terceiro trimestre, até por um processo fisiológico de um amadurecimento placentário, essa mulher pode diminuir a dose de insulina, mas não faz sentido uma paciente começar a fazer hipoglicemia se você não tem uma causa. Então, quando você tem uma DM1 fazendo hipoglicemia, você tem que pensar em insuficiência placentária, né? Que provavelmente foi o que aconteceu quando esse bebê começa a cair em percentil de peso. Então, mudança abrupta de glicemia para baixo, com a paciente fazendo a mesma dieta, mantendo a dose, tem que ter um olhar mais cuidadoso essa placenta, e vem a lembrança do modelo obstrutivo, né? De uma avaliação desse contexto fetal com mais cuidado. Essa resistência vai crescendo até a 36ª semana, né? É o que a gente vê na prática clínica. Então, isso. Começou a precisar de menos insulina, começou a fazer hipoglicemia antes de 36 semanas, numa fase que a gente não está esperando olhar essa placenta, que deve ter alguma coisa aí. E que faz sentido no DM1, né? Muito bom. É isso.